A paz do Senhor. Depois que o Espírito Santo convence o homem do pecado, começa a sua obra de regeneração. Ele sela e batiza no corpo de Cristo. Começa aí então os dons espirituais, o revestimento de poder que capacita os salvos para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 as lições bíblicas da revista da CPAD com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. A lição de hoje é a lição 4, que tem o tema Atualidade dos dons espirituais. O texto áureo nos diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui acima do vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar pelo menos com um amigo, um irmão, uma irmã do seu grupo, das redes sociais. Assim você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. Também já quero deixar o meu agradecimento àqueles que conseguiram me achar nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, desejando feliz aniversário por ter 50 anos. Pela misericórdia do Senhor, Ele me deu muito mais do que eu merecia, uma família abençoada, e eu sou muito grata àqueles também que conseguiram me felicitar, nesse dia especial que foi dia 6 de janeiro. Deus abençoe você pelo carinho que teve um minuto para tirar para ali entrar nas redes sociais e me dar parabéns. Amém? Ok, então vamos lá. A igreja de Corinto, ela era considerada a igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja como as atuais, com muitos problemas, sendo que Paulo já vem dizendo que era uma igreja carnal, é o que nós lemos no capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, acompanhe comigo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sou carnais? Então, ele vem mostrando que é uma igreja que não sabia lidar com os dons espirituais. Eles eram imaturos, e o apóstolo Paulo escreve essa carta, para orientá-los. Para os coríntios, alguns dons eram mais importantes do que os outros, principalmente o falar em línguas. E ele vem exortando eles a conhecer os dons. Vamos abrir lá no texto áureo, na leitura bíblica em classe, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Então ele começa a sua carta dizendo aqui, no capítulo 12, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esse ignorante não é de pessoa bruta, mas a falta do conhecimento, do entendimento dos dons. Porque o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa resposta, e é uma continuidade. Quando ele fala acerca dos dons, é porque já há uma continuidade lá atrás, porque ele já veio falando sobre
casamentos, problemas de casamento que estavam acontecendo. Ele já tinha falado sobre alimentos oferecidos a ídolos e agora nessa parte ele está falando sobre os dons. Então é uma igreja que tinha muitos problemas. É possível uma igreja ter dons e ter pessoas e serem pessoas carnais? Sim. A Corinto é uma prova dessas. Pessoas que às vezes têm os dons, mas não sabem lidar com elas, né? Então ele vem orientando essa igreja acerca disso. Agora ele vem corrigindo outro mau uso, contra o mau uso dos dons de Deus, em vez de usá-los em benefício próprios, se achando superior aos demais, visando a ostentação, porque a igreja de Corinto ela tinha problemas no culto por causa disso. Ele vem falando, não seja que vocês não sejam ignorantes, não é por questão de ser estúpido, mas não ter o entendimento, não ter conhecimento e tomar consciência que o Espírito Santo ele pode ensinar as pessoas que têm esse dom. Quando lemos aqui no primeiro versículo o termo, a palavra dons espirituais, no grego é pneumatikon, que nos dá a ideia de pessoa guiada pelo Espírito. É um adjetivo relacionado ao espírito humano como instrumento divino. Então o que Paulo está falando aqui dos dons espirituais, se referindo ao crente que está sendo instrumento desse dom, dessa graça divina, dessa dádiva que Deus dá ao homem, porque não pertence a ele, mas sim a outra pessoa, e no caso, a Deus. Já no versículo 4 e 9, a palavra dom no grego é charisma, ou carisma, significa graça, favor, dádiva, né? Denota aquilo que é dado graciosamente, é uma dádiva. Então, quando nós lemos no primeiro versículo, ele está falando da pessoa sendo instrumento de Deus, sendo agraciado, sendo instrumento de Deus, e no 4 e no 9, versículo 4, versículo 9, ele está falando dessa graça, desse favor. Continuando aqui, no versículo 2, ele diz assim: vós bem sabeis que eres gentios, levado a ídolos mudos, conforme eras guiados. O apóstolo continua lembrando a eles que antes da convenção, eles tinham um passado religioso, que tinham deixado o paganismo. Eles entenderam errado como os dons espirituais funcionavam. Nos festivais religiosos, eles eram dirigidos e levados por ídolos, feitos de madeira, pedras e metais. Isso ocorre também até hoje. Pessoas que outrora tiveram um passado religioso e quando se convertem, trazem alguns requisitos, né, algumas bagagens para dentro das congregações, das suas igrejas, e fazem aquela salada. Então, o Espírito Santo está aí para nos orientar, porque ele é o nosso ensinador também, nos orientando, deixando esses rudimentos para trás e olhando para o alvo e seguindo adiante, né? Tudo se fez novo. Temos que deixar esses rudimentos religiosos para trás, porque pode trazer problemas em nosso meio. Versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Paulo quer instruir para que possa distinguir quais são as operações do Espírito de Deus. Ninguém, ou demônios, ou que fingiam sob a inspiração divina, porque havia judeus ali que tentavam ali denegrir ali no meio, principalmente pessoas com meninice também. Ninguém sob a influência do Espírito Santo vai amaldiçoar o nome de Jesus. Isso não tem lógica, isso. Muito pelo contrário, o Espírito Santo levaria todos a honrar a Jesus, a todos a amar e reverenciar o nome de Jesus e não amaldiçoar. E ninguém confessa ou reconhece Jesus Cristo, que é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo também, que é aquele que convence o homem da sua incredulidade. O que são dons espirituais? As pessoas às vezes confundem um pouco isso.
na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidos pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. E isso visando, irmãos, a expansão universal da obra e edificação dos santos. Então, o autor aqui da nossa revista, ele já vem falando isso, que estamos debaixo dessa poderosa dádiva de Deus e que essa capacitação para o crente, para a obra de Deus. Os dons espirituais, eles seguem o batismo no Espírito Santo que nós estudamos na lição passada. Então, começam a falar em línguas e profetizam, né? Começaram a profetizar. Então, primeiro você é convencido do pecado. Depois, você, quando é convencido do pecado, o Espírito Santo começa a obra da regeneração, santificação. Depois você é batizado no Espírito Santo. Então você recebe o revestimento de poder. E assim, já logo em seguida, vem os dons. Alguns demoram um pouco mais e outros não. Então, assim que você recebe o revestimento de poder, você recebe os dons. Então, ele vai se desenvolver no seu andar com o Espírito Santo. Conforme você está tendo o seu andar com o Espírito Santo, esse dom vai ser desenvolvido na sua vida. Não podemos confundir dons com talento. Muitas vezes as pessoas confundem dons com talentos. Talento também vem de Deus, mas ele é uma coisa natural, que é quando você nasce com esse talento. É uma predisposição, uma habilidade, uma capacidade diferenciada que pode sim ser desenvolvida ou que você realmente, como tem pessoas que são autodidatas, nunca fizeram um curso, nunca fizeram uma aula, mas conseguem ter habilidades manuais ou vocais ou de canto ou de tocar um instrumento, que a pessoa nasce com esse talento, realmente vem de Deus. Mas talento é uma coisa, dons são outras coisas. O talento, ele chama a atenção para a pessoa. Essa é a questão. Porque o talento, ele chama a atenção para a pessoa que é dotado desse talento, né? E já o dom, ele ministra no coração da outra pessoa, que é bem diferente. É aquela coisa que você está na igreja, isso acontece muito. Nós estamos na igreja, estamos lá em comunhão. Alguém tem uma oportunidade, a pessoa vai louvar e é um louvor só. Mas aquela que vai louvar e mexe com todo mundo, Deus está ali movendo na vida daquela pessoa, ela tem um dom que o louvor vai envolver toda a igreja, é diferente. Então é algo que você fala, nossa, aquela pessoa canta bonito. Agora há outras pessoas que vão louvar e a gente fala, nossa, mas você viu? Nossa, quando ela começou a louvar eu senti isso, tal, e Deus falou comigo. É diferente. Então, teu talento vocal e teu dom é diferente. O dom, ele fala com o nosso coração. Já o talento, a gente foca na pessoa. É muito diferente, né? Ok? Então o talento, ele também pode ser usado para edificar outros e glorificar a Deus. Ele pode ser potencializado? Sim, pode sim. As pessoas podem usar o seu talento no reino de Deus. E vemos muito isso em nosso meio. Pessoas que se convertem, vêm para a igreja, têm determinados talentos e são aprimorados no nosso meio, sim. Então, há essa diferenciação. Talento é um dom natural, é algo que nasce com você. E esse dom espiritual é outra coisa. Só ocorre após a pessoa aceitar Jesus, ter a obra da regeneração, santificação na sua vida e receber o batismo no Espírito Santo. Os dons espirituais não cessaram. A manifestação do Espírito Santo é para nossos dias, sim. Então, nós temos que entender que a necessidade dessa função dos dons espirituais na atualidade é para demonstrar o poder de Deus
perante o mundo, para edificação também da igreja. Então, nós estamos estudando sobre isso, porque enquanto a igreja estiver na terra, isso vai sendo desenvolvido na vida e na adoração, na evangelização, na edificação do corpo de Cristo. A lista de dons, a gente tem que falar dessa lista. A ideia dessa lição não é falar de todos os dons, não é esse o foco, não é o foco dessa lição. Mas caso você, professor, ou você, aluno, se interessar, você pode buscar isso para falar à sua classe. Aqui são listados, e nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre os dons que estão sendo falados aqui na lição 12, do capítulo 12 de 1 Coríntios, ok? 1 Coríntios, ele vem listando 9 dons. As pessoas acham que está limitado a isso, mas nós aprendemos e podemos conferir que não são só 9 dons que temos à nossa disposição, que é uma graça, uma dádiva, né? Do capítulo 12 de 1 Coríntios, do versículo 8 ao versículo 10, nós podemos listar 9 dons. Mas existem outros textos, como Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, que são listados mais 7. E 1 Coríntios também, capítulo 12 ainda, versículo 28 ao 30, mais 7. E Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao 11, mais 5. Há quem afirme que na primeira lista, seria 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, está completa, são aqueles 9 e acabou. E as demais expressões ou explicações desse 9. Então as pessoas acham que é aquilo e o outro é só uma repetição. Às vezes há muita confusão nessa questão. Uns falam que são 22, outros dizem que são 20, outros dizem que são 25. Mas a verdade é que nós não podemos limitar o poder de Deus. Essa que é a grande verdade. Não podemos botar Deus dentro de uma caixinha e dizer isso aqui é Deus, isso aqui é poder de Deus. Então nós não podemos limitá-lo. Mas sabemos que pela listagem que existe, que Paulo deixou para nós, que existe uma boa quantidade de dons espirituais para a igreja, e o Espírito Santo ele concede à igreja para que ela cresça. A ideia é essa, para a edificação do corpo, do reino de Deus. Então, existe uma classificação teológica e ela se divide em 3 grupos, para que cada um, 3 grupos com 3 dons em cada um, ok? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 8 ao 10, tem 9 dons, né? Tem a sabedoria, a ciência ou conhecimento, fé, cura, milagre, profecia ou profeta, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. Então, mas nós sabemos que não se limita só aos 9. Aí logo em seguida vem Romanos. Também em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8, tem uma repetiçãozinha aqui que é profecia, que já foi falado em 1 Coríntios. Serviço, ensino, exortação, reparto, que é contribuição, presidência, misericórdia, aquele que preside, que está dizendo ali. Em Efésios também tem outra listinha, que é capítulo 4, versículo 11 e 12. Tem apóstolo, né? Profeta, evangelista, pastor, doutores, que seria ensino também, ok? Aí tem a outra lista em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 30, que fala do apóstolo, né? Apóstolo, profeta, que é já repetindo de novo, doutores, que seria ensino, milagres, cura, socorros, e no caso de governo seria administração, e variedade de línguas, que são línguas que está escrito aí. Isso tudo, irmãos, é a multiforme graça de
Deus. Então vamos falar só algumas, porque não é o foco, como eu já disse, da lição. Tanto que você não vai ver isso aqui na lição 4. Né? Então, vamos falar do apostolado, do apóstolo um pouquinho. O que significa ser apóstolo? Significa o enviado, alguém comissionado a iniciar novas igrejas, que exerce liderança espiritual sobre certos números de igreja. O apóstolo seria para nós um missionário, certo? Seria um missionário, aqueles que são enviados para abrir congregações em pequenos lugares que estão necessitados ali de um tempo, de um início de uma obra. Também tem o discernimento de espírito, que é algo fundamental na casa do Senhor. Discernimento de espírito é a percepção da origem de fenômenos especiais. A pessoa que tem o discernimento de espírito, ela pode observar e Deus vai mostrar para ela se aquilo é de Deus ou não. Qualquer fenômeno, ela vai conseguir discernir isso. Tem o evangelista, é a habilidade de apresentar o evangelho de Jesus de maneira que as pessoas são levadas a se tornarem seus discípulos. Também tem o de exortação, é confortar, encorajar, estimular as pessoas à ação no serviço de Deus. E também o dom da fé. Esse dom da fé, irmão, vamos diferenciar. Não é o dom da fé, não é a fé salvífica, não é essa fé. Também não é a fé que está no fruto do Espírito, que é para a próxima lição. Essa fé aqui é um tipo especial de fé e é inabalável, com uma confiança de realizar qualquer coisa apesar dos obstáculos. E também tem um dom de cura, é o poder restaurador de Deus. Existe também o de socorros. Esse dom habilita a pessoa a ver as necessidades práticas e preenchê-las. Ela auxilia ou alivia ou ajuda. Tem o dom de interpretação de línguas, de tal maneira que os outros entendam a pessoas e ser edificados. Então é como se fosse um tradutor, um intérprete, ele vai dar a interpretação. Quem já viu alguém interpretando, explicando, alguém falando em língua e outro falando, traduzindo para nós o que essa outra pessoa está falando, irmãos, é maravilhoso. Se você não teve oportunidade, eu que já tive de ver pelo menos umas 2 vezes, né? E quando eu vi a primeira vez, eu me lembro até hoje, o temor caiu sobre mim de tal maneira que eu não conseguia nem erguer a cabeça. Eu de cabeça baixa fiquei, tamanho temor que caiu sobre mim, que foi uma coisa tremenda, o poder de Deus naquele momento. Tem o dom de governos, que é a administração, é a capacidade de guiar, dirigir, liderar e cuidar da igreja, das finanças e de informações de várias áreas também dentro da casa do Senhor. Tem o dom de sinais de maravilhas, é quando os recursos humanos se acabam e os de Deus entram em ação. Está relacionado ao dom da fé. Existem dons aqui que estão relacionados uns aos outros. No caso, está relacionado ao dom da fé e da cura. Vamos por exemplo, Jesus cuspiu no chão e fez o lodo e fez um globo ocular. Então aquilo ali é um dom, um sinal de maravilhas, porque a pessoa não tinha o globo ocular. Isso é sinal de maravilha. E quando também teve a ressurreição de mortos. Então isso são sinais de maravilhas. É impressionante. As pessoas que têm a mão ressequida, as pessoas às vezes até membros que crescem aos olhos vistos, são sinais de maravilha. Ou qualquer outro tipo de coisa assim que seria totalmente impossível ao entendimento humano, explicações humanas. São coisas assim realmente muito grandiosas que estão disponíveis para a igreja. Tem também pastor, né? Porque nós estamos falando aqui num total, não estamos diferenciando os dons ministeriais, não, estamos falando de todos os dons. Não vamos falar todos, não vamos falar alguns. Pastor ou mestre
para ensinar, guiar rebanhos locais. O pastor é para local, irmãos. Tá? Às vezes as pessoas acham que o pastor tem que estar fazendo tantas coisas, mas o pastor ele tem que cuidar daquele rebanho local. No caso de outros lugares, tem o evangelista e tem o apóstolo, missionário no caso. Profeta. O profeta, irmãos, está muito distorcido o profeta em nosso meio. Todo mundo é profeta. Todo mundo é... Pastor falar em línguas, vira profeta. Não é isso. Profeta é seguir, é inspirado por Deus, de revelar a vontade de Deus através da palavra, de instruções, trazendo algo que a igreja não está sabendo, uma revelação, um conselho que promove o crescimento espiritual da igreja. Também tem doutores que são ensinadores, a habilidade de pesquisar, de comprovar e apresentar de maneira efetiva a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus bem claramente. Tem a variedade de línguas, que é a habilidade de falar uma língua não conhecida, não aprendida. Tem a palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento, é a habilidade de penetrar em um assunto ou tema, vendo a questão em seus vários aspectos. E esse vários aspectos é aquilo que a moeda tem dois lados, então de vários aspectos, e que tudo tem um lado da história, né? Então ele consegue ver de vários aspectos, de vários ângulos, é um dom mesmo, e ele comunica a pessoa, sabe os conselhos e da palavra de Deus, é a palavra da sabedoria, do conhecimento. Milagres também, que é a habilidade de realizar atos sobrenaturais que glorificam a Deus e autenticam a mensagem da salvação. E é isso que tem que ficar claro em nossas mentes. Todos esses dons não é para engrandecimento do homem, mas sim para edificação da igreja e para que o mundo veja Deus. É através disso tudo que o mundo consegue ver Deus. Misericórdia é a pessoa que é capaz de sentir empatia, confortar, ajudar aqueles que estão com problemas ou aflitos, são sensíveis ao próximo. Eu só falei alguns dons, irmãos. Então, temos que buscar ter os dons. Há pessoas que demoram e outras não, mas temos que observar que há uma necessidade de ter esses dons na casa do Senhor, sim. É uma coisa atual, não cessou. O azeite ainda está sendo derramado sobre nós. Precisamos nos atentar para isso, de ter o discernimento dos espíritos também é muito importante. E para que esses dons? Para o que é útil. Os dons são conferidos a nós, mas não em vão. Não é em vão esses dons. Não deu dom deu por dar, não. Tem um motivo, muito menos para se aparecer, não é para se aparecer. Deus tem que estar no centro de tudo e não o homem, não o homem. É para que a igreja receba benefício provido deles, ou seja, não simplesmente a um crente isoladamente, mas para todo o corpo. Os dons, irmãos, todo crente tem pelo menos um dom. Todo crente tem pelo menos um dom. Se você ainda não descobriu o seu, ore ao Senhor, porque você tem um dom sim, só que você não está conseguindo enxergá-lo. Aonde você está se encaixando nesse corpo místico de Deus. Então, os dons é para o serviço. Dons é para o serviço e não para ser visto. Isso tem que aprender muita gente. Os dons é para serviço e não para ser visto. Os cristãos são um instrumento por meio do qual Deus opera na fortificação e unidade do corpo da igreja, na edificação da igreja de Deus, por meio de instrução aos crentes e para ganhar novos convertidos. Os dons é para serviço, para edificação, é para isso que serve os dons. E isso é tão sério, tão sério. Eu fui professora de adolescente e jovem durante 8 anos e
não me lembro qual foi a revista agora, não me recordo a memória, e falando também sobre os dons e tudo, e eu questionei, perguntei, você não quer ser batizado e tal, aquela coisa, interagindo ali com eles, e teve um que se levantou e disse não, pagar mico ali na frente, porque a visão que estão tendo de ter dons espirituais, de ter esse revestimento, é o rodar, é o pular, e para eles é pagar mico. Olha como está o entendimento. Se quem está dentro da igreja está entendendo dessa forma, infelizmente, imagine quem está fora, que não entende nada. Então, eu tive que ali tentar consertar tudo isso, porque o entendimento deles estava deturpado, porque eles entendiam dessa forma, que ter dom era aquilo. Então, o que nós aprendemos pela palavra de Deus, que é uma capacitação para a edificação da igreja, para a operação de milagres em nosso meio, para que o mundo venha reconhecer e crer no Jesus Cristo. Tirar a incredulidade, que o Espírito Santo possa convencer. E isso é através do ser humano, do cristão. Somos instrumento. Então Paulo também lhe orienta a buscar os dons com zelo, quer dizer, com cuidado, com diligência. Nessa procura você tem que ter humildade, porque a pessoa que recebe um dom e não tem humildade, ela fica se engrandecendo. E tem aquelas pessoas também que não ajudam, né? Tem a filinha para receber oração. Faça uma fila aqui, tem 4 irmãs. Aquela que elas acham que é mais poderosas, vai para a fila. Fica aquela fila que nem de supermercado. Fica uma fila gigantesca de um lado, uma fila curtinha da outra. Gente, é muito sério. E acho que essa revista ela vem para um despertamento nessa área para a igreja. Então temos que ter humildades. Alguns podem até demorar alguns anos para descobrir ou desenvolver ou aprimorar os seus dons, para aperfeiçoar os seus dons. Quando a gente, não sei se vocês já notaram, quando você assiste algum programa de televisão, embaixo da tela ou na lateral, no canto direito, esquerdo da televisão, você vai notar, ou no início do programa ou no final do programa, muitas das vezes no final do programa, você vai notar escrito assim: fulano, que é o apresentador ou apresentadora, veste tal. Aí tem o nome da loja. Então, porque aquela roupa que ela está vestindo, ou ele está vestindo aquele terno, não é dele, é de alguma loja que está patrocinando, porque imagina todo dia você gravar e ter que ter um figurino novo, é um gasto. Então a loja empresta aquela roupa, o artista veste aquela roupa, põe ali e é uma propaganda, mas a roupa não é dele. Os dons espirituais são a mesma coisa. Nós somos revestidos de poder, mas entendendo que esse revestimento não pertence a mim, pertence a Deus. O Espírito Santo é que nos ensina a utilizá-lo, tendo entendimento disso. Esse revestimento de poder não é meu, eu não sou poderosa. Eu não sou mais que o outro porque eu recebi esse determinado dom. É pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Dentro da unidade existe a diversidade. Diversidade quer dizer diferentes, variados, porque somos pessoas diferentes. Temos criações diferentes, viemos de lugares diferentes, vivência diferente, e assim os dons também são bem diversificados. O Espírito Santo ele dá habilidades espirituais especiais e únicas a cada membro do corpo de Cristo. Você pode não ter o dom de cura, mas Deus ouve e responde à oração da fé, de acordo com a sua própria vontade, perfeita para que estão doentes. Então você não tem o dom da cura, mas pela sua fé Deus pode curar uma pessoa ao qual você está orando. Isso é possível, mas não quer dizer que você tenha o dom da cura. Existem muitos relatos assim, a pessoa não tem o dom da cura, mas ora por uma pessoa e a pessoa fica curada. Isso nos mostra mais ainda que não sou eu que sou a poderosa ou poderoso que tem o poder de curar, mas é a multiforme graça de Deus que faz com que essas operações, essas manifestações aconteçam em nosso meio. E o Espírito Santo, portanto, distribui esses dons visando um bem comum. Não
não é só para o meu bel prazer, mas um bem comum. Ele não distribui tudo a todos, a um só indivíduo, para evitar que alguém fique tão satisfeito com a sua porção que procure isolar-se dos demais, vivendo unicamente para si. Imagina só, nós conhecemos pessoas que têm um dom e já se acha alguma coisa. Imagina se tivesse todos os dons. Ela iria se sentir o tal, né? Então, Deus é muito sábio, irmãos. Como eu sempre digo, Deus não dá asa cobra. Assim somos membros do corpo diferentes e dependentes um do outro para o bem para o bom funcionamento do mesmo. Então, a irmã tem um dom, a outra tem um dom, um é um pastor, um é evangelista, outro tem administração do governo, o ensino, e isso é o corpo de Cristo bem ajustado, funcionando muito bem. Todos têm a sua importância nesse corpo. Nós só lembramos do nosso intestino quando ele para de funcionar. Muitos acham que não tem importância, mas vai o intestino parar de funcionar, todo o corpo sente. Os outros órgãos ficam sobrecarregados porque o intestino não está funcionando. Então, do porteiro, da recepcionista, aquele que está lá em cima do altar, todos têm a sua importância no corpo de Cristo. E achar que é melhor do que o outro porque tem uma patente ou coisa desse tipo, então temos que aprender com Paulo ensinando aqui a carta aos Coríntios. Uma igreja pode ter todos os dons espirituais. No entanto, se ela não tiver o amor, ela não terá utilidade nenhuma para o reino de Deus. Não adianta você ter vários dons, se você fazer acontecer, mas se você não tiver o amor, não tem utilidade nenhuma. Todos os dons, todos os talentos, cada pessoa, somente com o amor é que conseguimos fazer com que esse corpo funcione muito bem para a glória de Deus e o reino do Senhor. O autor da nossa revista, ele fala até aqui que não existe reservatórios para os dons. Não é pelos dons que você vai medir o nível de espiritualidade de cada cristão. Como falei na outra aula, ter os dons, ter o revestimento, o batismo no Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. As pessoas, muitas das vezes, alguém começou a falar em língua, já acha que aquela pessoa é cheia de poder, que a pessoa está num nível muito superior, e não é assim que funciona. Deus, ele não faz distinção de pessoas. Deus ama o ser humano. Temos que fazer bom uso. Não existe grau de espiritualidade. Porque aquela pessoa ela é melhor do que a outra. Nós, seres humanos, que fazemos isso. Nós temos hábitos de fazer classificações. Pecado, pecadinho, pecadão. Fulano pecou. Mas aquele pecou, mas fez um pecado muito maior. Então aquele é digno de perdão. Esse não. Nós fazemos isso. Para Deus, pecado é pecado. E temos que tomar cuidado com o uso dos dons espirituais. É para nossos dias? Sempre foi. Não cessou. É para os nossos dias. E temos também que orientar os jovens a respeito disso. De estar buscando o Senhor, buscar o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder. Para quê? Para o bom funcionamento do corpo de Cristo na terra, para a edificação da igreja. Há uma necessidade, mas isso não é para ficar dentro da igreja, é para sair, pregar o evangelho, evangelizar, curar, fazer a obra de Deus. É para isso que serve. Os dons espirituais é para serviço, é para obra, para ganhar almas, para evidenciar o reino de Deus. Cada cristão, ele tem pelo menos um dom. Isso é um fato. Não tem como fugir disso. Somos habilitados e equipados para a realização da obra de Deus. Uma coisa fica bem clara aqui,
que não é porque uma pessoa recebe um dom do Espírito Santo que ela é perfeita ou está em um nível superior dos demais. Não somos salvos pelas obras, pela graça de Deus, para que ninguém se engrandeça. É por isso que nós recebemos o dom. Não é por mérito, é pela graça de Deus. Sem os dons do Espírito Santo, a igreja deixa de ser um organismo vivo e poderoso e passa a ser uma organização humana religiosa. Deus abençoe você, a sua vida. Você que é professor, incentive o seu aluno a descobrir os seus dons, a descobrir o seu talento, a desenvolver isso, a fazer essa busca com muita humildade principalmente. Deus abençoe você, você que tem esse dom do ensino, que essa semana seja uma semana abençoadora a todos. E se Jesus não voltar, querendo Deus, estaremos aqui no próximo Resumo EBD.